Então o silêncio, às vezes, ele é mais vantajoso do que parece à primeira vista, muito sério. 10, em paradoxologia. O paradoxo dos ecos estridentes do silêncio. Dos ecos estridentes do silêncio. Isso. É pelo seguinte, tem aquela pessoa, por exemplo, tem várias pessoas. Na mesma hora estão esperando que ela vai falar alguma coisa. Ela chega e só cumprimenta todo mundo e fica olhando, sem nada. Aí respondeu a todo mundo tacitamente, às vezes. São os ecos estridentes do silêncio. O silêncio, às vezes, grita. É terrível. O silêncio, às vezes, ele é muito pior do que a fala. Mas a maioria do tempo, ele, às vezes, ajuda demais as pessoas. Então, silêncio é uma linguagem. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O silêncio é uma linguagem. Nesse caso, elas vão refletir com aquele silêncio, né? Ou leva a reflexão. Não, e às vezes não vão refletir, vão ficar perplexas. Esse aqui é o nome que os jornais gostam muito. Não, a pessoa está perplexa. Agora, o jornalista no Brasil e o governo brasileiro está perplexo. Quando o governo da Suíça falou que a moça estava fingindo. Você sabe quem é que está? Estão perplexos. Então, é o negócio da perplexidade. E na numerologia, o silêncio do serenão. Na numerologia, vamos ver. O silêncio, qual que você quer aqui? O silêncio do serenão, é o último. O silêncio do serenão, sim. O que você quer? Você já viu algum serenão falar para você? Não. Ele é silencioso. Seria, no caso, o anonimato? Hein? O anonimato? O anonimato é silêncio. O anonimato é um silêncio existencial. Tá certo? Mas é um silêncio. Agora, você até que está preparada para enfrentar um serenão. Eu acho. Rosa, você quer falar alguma coisa, Rosa? Obrigada. Professor, eu queria, se fosse possível, o senhor comentasse um pouco. O senhor colocou, não basta saber, tem-se saber distribuir o saber. Isso relacionado, por exemplo, ao tudo que seja espaço, bom. O local eu estou falando onde saber vai. É uma coisa boa. Tudo que não presta não é saber, é ignorância. Sim, eu queria saber quanto, por exemplo, ao comportamento em determinado local. Digamos assim, estamos diante de pessoas totalmente ignorantes. Não sabem sobre Conscienciologia, não sabem sobre assuntos mais intelectuais. Como nos portar desta forma que possamos trazer algum esclarecimento a essas pessoas? Falar na linguagem dessas pessoas, alguma coisa um pouquinho na frente da média, daquele nível medíocre que está lá. Só um pouquinho, não pode falar demais. Mas na linguagem que eles entendam. Principalmente através de exemplos práticos, palpáveis, concretos. Né? Para não haver melindre. Não melindrar também é o seguinte, ninguém levar aquilo como sendo indireta. É muito chato, às vezes, quando você tem a melhor das boas intenções para explicar, informar, explicitar, indicar, até esclarecer as coisas, e as pessoas tomam aquilo como sendo uma indireta. Você está querendo pontificar, está querendo mostrar, você está entendendo? Magister dicti, dogma, que você é superior ou qualquer coisa, isso é uma droga danada. Sim, por exemplo, em uma fila de banco, fila de médico, a gente pode esperar, aguardar um momento, se aparecer uma ideal. situação... Agora, seja bem da Robex, que aí você não vai errar nunca. Não, né? É da robotização existencial. Seja bem da Robex. Melhor encapsulamento, né? Outra coisa boa é treina um pouco no espelho a cara de paisagem. Isso é importante. Entendeu? Tá bom, professor. Obrigada. Agora, quando você for falar com esse povo, olha bem a roupa que você usa. Eu, se apareço com esse chapéu, não dá para ficar só na Robex. Eu sei disso. Mas eu sei me safar. Entende? Qualquer coisa, eu sou histriônico.
Sou capaz de ficar surdo, mudo, arrasto o pé. Tem um monte de... Tem muitas técnicas nisso tudo aí. Tá bom. Às vezes é necessário. Pode falar. Valdo, aqui no detalhismo, na interaciologia, você podia comentar isso último, interação voz silenciada, silêncio barulhento. A interação voz silenciada e silêncio barulhento. O caso é o seguinte, é aquela pessoa que ela estava falando, quando ela viu que o melhor ela calar, ela calou. Mas a reticência daquela de silêncio falou mais alto que tudo que ela disse antes. Você está entendendo? Então aí é que pega, a situação é precária. Às vezes uma revelação, uma notícia, uma informação que ninguém sabia, traz isso. A pessoa às vezes tinha muito mais coisa para falar, ela para no meio, porque já viu que já houve muita perplexidade, muita surpresa, já houve muito impacto, a condição foi impactante, então o melhor é ficar calado. Você entendeu? É isso aí. Entendi. Isso também pode ser uma técnica que o senhor usa, né? Tudo isso é falando técnica. Com as pessoas. Tudo isso é técnica, é o modo de proceder, o método de convívio, de convivialidade. O senhor falou agora há pouco que às vezes está falando alguma coisa, que o senhor puxa algum fiozinho da meada e às vezes o senhor não fala tudo, né? Pois é. Eu às vezes não falo nada, às vezes eu falo uma parte, às vezes ninguém pediu para falar, eu me abalanço para falar. Quando menos se espera, eu estou lá falando. Agora, por exemplo, às vezes é uma pessoa notória, preciso conversar com ela. É uma pessoa pública, mas que ninguém ali tem acesso. Essas pessoas, se eu vejo que tem necessidade, eu estou com a maior cara de pau. Eu vou lá, converso, falo, me apresento, digo o que é. Se tem gente comigo, eu apresento. Seja artista, seja empresário, seja político, seja o diabo a quatro. Entendendo? A gente não pode ficar inibido com essas coisas. É assim, às vezes, que ajuda. Então, silêncio é bom. Mas falar também é bom. Depende da circunstância. É isso que eu quero dizer. Agora, o silêncio cosmoetificador é muito mais difícil da pessoa vivenciar do que matraquear anticosmoeticamente. Você está entendendo? A logorreia, a verborragia, gente que fala pelos cotovelos, isso é que existe mais. Então, a hora que passa a dar conta. E tem certas coisas que você sabe. Por exemplo, se uma pessoa fala demais e ela tem interesse na outra pessoa, querem fazer uma dupla evolutiva, se não medir as palavras, uma palavra só, liquida e faz o divórcio. Uma palavra só. Eu já vi casos assim, que foi apenas uma observação da pessoa. Sabe? A mulher olhou para o homem, examinou e falou assim, não. Olha só, e começou a rir. O homem estava pelado. Pronto. Acabou o divórcio. Liquidou. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ó, isso aqui é o modo de falar por linhas travessas. Eu falei, quem é vivo entendeu. Quem não entendeu ficou por isso. Afinal de contas, nós temos as crianças. Tem a Daphne, minha amiga, não é isso, Daphne? Minha amiga que está aqui. Então eu preciso de respeitar. A Daphne está aí. Eu sou o Papai Noel, a gente tem que tratar das crianças. Você sabe como é que é. Ela é muito viva, é super comunicativa e super inteligente. Eu vou só mostrar a inteligência dela. Isso é raríssimo em criança na idade dela. Ela me convidou para ir à casa dela. Gente, isso não é uma coisa fora de série para criança de 3 anos? 3 anos que ela tem, não é isso? Pois é. Isso é impressionante. Presta atenção. Eu ia ficar calado, mas como ela está aqui mastigando, né? A gente fala, não é isso? Tá? É a vida. Agora, vocês estão entendendo então como é que é a vida, né? Situação. A turma já começa a mostrar a situação como é que é. Agora, ela é uma oradora.
Como diz o cara lá no Rio, ela é uma oratriz. Quer dizer, é a oradora que é a verdadeira atriz, que ela tem boa, tipo italiano. Ela é ótima, ela mostra, ela é toda maneirosa, entende? É bem feminina. Ela é impressionante, a menininha. Agora, gente, quem é que está aí com o micrófono, que é o próximo? Você? A minha dúvida é, diante do silêncio cosmodificador do outro, então a pessoa às vezes está esperando alguma resposta e recebe o silêncio, né? Qual a melhor postura para essa pessoa começar a refletir em relação a isso? Às vezes é fazer um preâmbulo antes do silêncio. Fazer um preâmbulo, fazer uma coisa de meio do caminho, não expor e mostrar por quê. Dar alguma explanação, alguma explicação, às vezes ajuda, para não criar problemas.